Bom, vamos conversar sobre o benefício da pensão por morte, que é devido aos dependentes do segurado que vem a falecer, né? Então, assim, pensão por morte é benefício de dependente. Tem que provar baixa renda? Não, não existe esse condicionante, tá? Então, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer. Essa pensão, ela será concedida tendo em vista a averiguação da condição de dependente de quem vem requerer. Existe uma ordem de preferência, você tem os dependentes distribuídos em 3 grupos, sendo que o grupo 1 é o chamado grupo preferencial, onde você vai encontrar cônjuge, companheiro ou companheira, filhos até 21 anos, salvo se emancipados, filhos inválidos sem limite de idade, tá? Desde que essa invalidez seja, né, antes do óbito ou antes dos 21 anos, nós vamos examinar isso. Veja que a idade do filho é de 21 anos. Também estarão no grupo 1 os equiparados a filho, enteados e tutelados, tá? Nós vamos até rever um pouquinho do que nós vimos sobre dependentes em aula anterior, tá certo? No grupo 2 você encontra os pais. No grupo 3, os irmãos de qualquer condição, até 21 anos, desde que não emancipados, e inválidos sem limite de idade. Então, se existem dependentes do grupo 1 e do grupo 2, não tem jeito. Vai ser para o pessoal do grupo 1, porque eles são os preferenciais, tá certo? Essa pensão ela é rateada em partes iguais entre todos os componentes daquele grupo 1, por exemplo, né? Na medida em que seja esse o grupo existente, porque às vezes não tem dependente do grupo 1, só tem os pais, a pensão vai para os pais. Ah, não tem os pais, então vai para os irmãos. Nós vamos dizer que exista cônjuge de 3 filhos, tá? Filhos naquele, né, naquela condição até 21 anos, tá? Não emancipados, o que acontece? Você passa a ter a pensão rateada entre os 4 componentes ali do grupo 1. À medida que cada filho vai atingindo a idade, 21 anos, a parte que ele toca reverte para os demais, se fazendo nova divisão. Se era dividida por 4, um deixou de ser dependente, agora vai ser a pensão dividida por 3, tá? Não existe aquele critério de 50% para o cônjuge e o resto é dividido entre os filhos. O rateio se dará em partes iguais entre todos os componentes daquele grupo, tá certo? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a pensão, é um benefício que não tem carência. O segurado inicia suas atividades laborais e morre na semana seguinte, a família vai ter a pensão, tá? E ele é um benefício que não usa diretamente o salário de benefício para o seu cálculo. A pensão é sempre calculada tendo em vista o valor de uma aposentadoria já existente ou de uma aposentadoria por invalidez que seria devida ao segurado não aposentado na data do óbito, tá? E também existem situações em que a família já vinha recebendo o auxílio reclusão e o valor da pensão será o do auxílio reclusão, tá? Então, vamos acompanhar o nosso eixo lógico aqui nos slides e depois vamos conversar mais um pouquinho. Então, pensão por morte. No caso da pensão por morte, quando a gente faz a pergunta quem, tá? A resposta é dependentes. A quem é devida a pensão? Aos dependentes do segurado. Esses dependentes, eles são divididos em 3 grupos. Grupo 1, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos não emancipados até 21 anos, filhos inválidos não emancipados, sem limite de idade, equiparados a filhos que são tutelados e enteados até 21 anos, salvo se inválidos. Lembrar só o seguinte, que no grupo 1, cônjuge, companheiro, filhos não emancipados, filhos inválidos, não precisam comprovar a dependência econômica, ela é presumida. Mas os equiparados a filhos, embora integrantes do grupo 1, eles deverão comprovar a dependência econômica relativamente àquele segurado, deverão comprovar que não possuem bens para prover o próprio sustento e apresentar uma declaração firmada pelo segurado da intenção do segurado de que, da vontade do segurado de que eles sejam considerados seus dependentes. No grupo 2, nós vamos encontrar os pais, no grupo 3, os irmãos. Pais e irmãos deverão comprovar a dependência econômica relativamente ao segurado. Como é que se comprova a dependência econômica? Apresentando um conjunto de 3 provas da dependência econômica. Essas provas elas estão listadas de forma exemplificativa no regulamento. Então, se eu verifico que os pais se encontram enquanto dependentes do segurado na declaração de imposto de renda, se o segurado pagava plano de saúde para os pais, se o segurado tem, por exemplo,
a prova de que comprou uma casa, né, para que os pais vivessem naquela casa. Pronto, juntamos 3 provas, né, que são demonstrativas da dependência econômica dos pais relativamente àquele segurado, ok? No caso do grupo 1, só lembrando que companheiro ou companheira é aquele ou aquela que vive em união estável com o segurado, tá? Admitindo-se, inclusive, a união estável entre homossexuais. Vamos adiante, então. Então, já vimos o quem? Qual é o evento que desencadeia? É o óbito do segurado ou a morte presumida? Essa morte presumida pode ser, né, dependente de uma decisão judicial, pode acontecer também um desastre, né, de notório, portanto, conhecimento público, o segurado se encontrava no local do desastre e esse evento já justifica a pensão. É possível você ter aí o pagamento até de uma pensão provisória, tá? A família. Carência dispensada, 0 contribuições. Início do pagamento. Se a pensão é requerida até o 30º dia após o óbito, o recebimento será a partir da data do óbito. Se requerida a partir do 31º dia após o óbito, o recebimento se dará a partir da data do requerimento. Então, o pagamento da pensão só retroage na medida em que o requerimento tenha sido protocolado até o 30º dia após o óbito. Passou do 30º dia, a partir do 31º dia, já é devida a partir da data do requerimento. E o cálculo? Usa SB? Não, pelo menos diretamente não. Usa fator previdenciário? Não. Então, como é que se calcula a renda da pensão por morte devida ao conjunto de dependentes? Se acontecer o óbito de um segurado já aposentado, o valor da pensão é o valor da aposentadoria. Se acontecer o óbito de um segurado não aposentado, tá? O que vai acontecer aqui? Se for um não aposentado que faleceu, o valor da pensão vai ser o valor da aposentadoria por invalidez a que teria direito o segurado na data do óbito. Então, assim, morreu um segurado que ainda não estava aposentado. O que eu faço? Eu faço de conta que ele iria se aposentar naquela data. Calculo para ele uma aposentadoria por invalidez. O valor que eu obtiver de aposentadoria por invalidez vai ser pago 100% dele à família na condição de pensão por morte. Cuidado aqui no caso de óbito segurado aposentado, não existe conversão automática de aposentadoria em pensão. É preciso que os dependentes se habilitem, reivindiquem o benefício da pensão, tá? Porque não existe conversão automática. Quando é que cessa a pensão por morte, tá? Ocorre a cessação? Sim, o dependente faleceu. Era um dependente que tinha entre 16 e 18 anos, se emancipou. O filho, equiparado a filho ou irmão, completaram a idade de 21 anos. Não são inválidos, portanto, tá? Vai cessar o pagamento da pensão. A adoção do filho. Então, assim, uma determinada criança recebia pensão e ela é adotada. A adoção dessa criança provoca a cessação do pagamento da pensão, tá? Para essa criança. Agora, se quem adotar esse menino for o cônjuge ou companheiro de um dos pais, não vai haver a cessação do pagamento da pensão. Uma outra situação que é a invalidez quando ela cessa. Um dado dependente recebia pensão com mais de 21 anos, um filho recebia pensão porque era inválido, tá? Essa invalidez cessa, vai haver a cessação do pagamento da pensão. Vamos lá. Então, vamos conversar aqui, né? Lendo as disposições do regulamento, vamos conversar a respeito delas. Artigo 105 do regulamento começa, né, a dispor aí sobre a pensão por morte. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Então, esteja o segurado aposentado ou não, faleceu, a família tem direito à pensão, tá? Essa pensão vai ser devida a contar da data do óbito, quando requerida até 30 dias depois dele, tá? A pensão vai ser devida a partir da data do requerimento, quando requerida após o prazo de 30 dias, ou seja, a partir do 31º dia. Agora, no caso de morte presumida, a pensão vai ser devida a partir da data da decisão judicial que estabeleceu aquela condição de morte presumida.
No caso do disposto no inciso 2, tá certo? Ou seja, o requerimento se deu já transcorridos 30 dias do óbito. A data de início do benefício será a data do óbito, aplicados os devidos reajustamentos até a data de início do pagamento, não sendo devida qualquer importância relativa ao período anterior à data de entrada do requerimento. Então, vamos inserir aqui uma página em branco para eu conversar com vocês sobre essa situação aqui, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que houve um óbito no ano 2000. O segurado faleceu no ano 2000. Vamos botar aqui janeiro de 2000. A família, tá? Só foi requerer esse benefício, tá? Em janeiro de 2003. Ok? Então, aqui é que aconteceu o requerimento. Vejam que aqui já se passaram muito mais do que 30 dias, tá? O requerimento foi feito bem depois de 30 dias do óbito, ok? O que está dizendo aqui? Que a data de início do benefício vai ser a data do óbito, tá? O problema é que a gente tem que diferenciar aqui data de início de data de pagamento. A data de pagamento vai ser daqui para frente, não sendo devido nada de pensão anteriormente à data do requerimento. Então, aqui a data de início do pagamento, DIP, é igual à data da entrada do requerimento. Início do pagamento começa com a entrada do requerimento. Aqui ele diz que a DIB, data de início do benefício, vai ser aqui. Como é que é isso? Tá? Vamos tentar entender. Então, é assim. O cálculo da pensão, eu vou colocar aqui em azul. Vamos lá. O cálculo da pensão é feito aqui, tá? Então, aqui neste momento... Opa, não troquei a cor. Não tem problema não. Vamos lá. O cálculo dessa pensão é feito aqui. Como se ela fosse iniciar aqui. Vamos dizer que o cálculo... a gente obteve aqui em 2000, R$1.000. Então, eu calculo a pensão para a data do óbito, que foi janeiro aqui de 2000. Deu R$1.000. Em 2001, dá até para espaçar mais, e em 2002... os benefícios da Previdência Social foram reajustados, tá? Eu vou cogitar que aqui fosse um reajuste de 10%. Muito bem. Este valor de 1.000, calculado para janeiro de 2000, na verdade aqui vamos refazer, gente. Vou pegar um apagadorzinho, porque teve 3 reajustes. Vamos lá. Apagadorzinho. Apaga aqui, apaga aqui. Vamos refazer isso aqui, tá? O que acontece é o seguinte... teve aqui 2000, teve aqui 2001, porque como foi janeiro, no ano de 2000 teve reajuste e teve em 2002. Então, assim, eu calculei a pensão, cálculo da pensão, foi feito na data do óbito, porque a lei diz aqui que o início do benefício, a data de início, é o óbito. Início não significa início do pagamento. Então, é o seguinte, eu calculo a pensão para cá, deu R$1.000. Só que em 2000, os benefícios da Previdência Social reajustaram em 10%. Tá? Quando foi em 2001, vamos dizer que houve de novo reajustes bem maiores, 10%. E aqui em 2002, de novo, reajustou 10%. Então, o que vai acontecer? A pensão que foi calculada para janeiro de 2000 como sendo R$1.000, quando chegar bem aqui, ela já não é mais 1.000, ela é 1.100. Quando chegar bem aqui, o que era 1.100, teve reajuste de 10%, vai ficar 1.210. Quando chegar bem aqui, vai ter outro reajuste de 10%, vai ser 1.210 com 121, dá 1.330 aproximadamente. Significa o quê?
que o pagamento, que vai começar somente aqui quando entrou o requerimento, o pagamento já vai ser de uma pensão no valor de 1.330. Por quê? Porque o valor calculado lá na data do óbito e que vai ser pago só a partir da data do requerimento, foi calculado aqui, sofreu todos esses reajustes aqui, a cada ano que os benefícios eram reajustados, o mesmo índice foi aplicado nessa pensão, que começou em 1.000 e agora já é 1.330 na hora de pagar. Vamos voltar lá no nosso slide? Voltar lá. O que diz ali? No caso do disposto no inciso 2, onde o requerimento se deu para lá do 30º dia, a data de início do benefício será a data do óbito, está aqui, data do óbito. Aplicados, então calculei para a data do óbito, lá no nosso exemplo era janeiro de 2000. Aplicados os devidos reajustamentos até a data de início de pagamento. Quando é a data de início do pagamento? É a data do requerimento, porque foi um pedido que foi feito depois de transcorridos os 30 dias. Não sendo devida qualquer importância relativa ao período anterior à data de entrada do requerimento. Então, vamos voltar para lá. O que tem aqui? Diz que a data, né, o requerimento se deu para lá de 30 dias. Né? O óbito aconteceu em 2000, o requerimento só entrou em 2003. Será que essa pessoa, esse dependente que está requerendo sua pensão em janeiro de 2003, vai receber qualquer coisa anterior ao requerimento? Não vai. Mas eu calculo a pensão aqui, na data do óbito, aplico todos os reajustes aplicados aos benefícios nesse período. Benefício da Previdência reajustou em 2000, eu aplico esse mesmo reajuste na pensão, que aqui, viu, é só para fins didáticos, porque o reajuste na época foi diferente. Então, 2001 teve reajuste de novo do benefício, eu aplico de novo na pensão. 2002 teve reajuste, 10% de novo, eu aplico na pensão. De modo que quando chega na hora do pagamento, a pensão originalmente de 1.000 passou a ser de 1.330, ok? Então, aqui, né, algumas informações sobre a pensão. Nós seguiremos na próxima aula conversando sobre esse benefício da pensão por morte destinado aos dependentes dos segurados do regime geral. Até lá, gente!